Olá pessoas, tudo bem com vocês? Fernalf aqui e hoje eu trago um vídeo lendário sobre um dos games de wrestling que eu particularmente gosto bastante. Eu sempre quis falar para as pessoas fãs de wrestling, de anime, o quanto esse jogo era bom. Algo que vai além do fanservice, né? E pessoas, hoje eu lhes trago Rumble Roses, né? Então, antes do primeiro pedigree ser dado, já compartilha esse vídeo com o maior número de amantes de videogames, de wrestling em geral, tá bom? Então vamos lá, foca em mim! Foca em mim! E vambora! No início dos anos 2000, o Japão inteiro havia sido tomado por uma febre que também já conquistava o ocidente, chamado WWE. Aqui eu preciso fazer uma curva, né? Eu preciso fazer uma curva e pegar um pouco da história da JWP. É bem breve e é necessário contar o que foi a JWP. Em 86, um grupo de lutadores da EJW decidiram deixar a companhia que até então era dominante de wrestling feminino no Japão. Elas queriam uma nova abordagem mais focada em liberdade criativa, lutas mais sérias e personagens fortes, sem serem apenas ídolos bonitinhas, como algumas wrestlings eram tratadas nos anos 80. A cabeça por trás desse movimento era Jackie Sato. Jackie era lutadora desde os anos 70 no All Japan Women's Pro Wrestling, ou mais conhecido como AJW. Após sua aposentadoria precoce, obrigada pelas regras rígidas da AJW, que forçavam as wrestlers a se aposentar aos 26 anos, ela se desiludiu com a forma como a AJW tratava suas estrelas. Então, junto com alguns empresários e ex-lutadoras, Jackie Sato fundou a JWP em 1886. A ideia da JWP era permitir mais liberdade artística para as lutadoras, evitar aposentadorias forçadas por idade, criar uma nova geração de lutadoras que combinassem carisma, técnica e protagonismo. Mais tarde, assim, uma curiosidade que vale deixar clara aqui é que a Jackie Sato, né, ela protagonizou uma luta polêmica, real, né, onde as lutadoras começaram a bater de verdade uma na outra com a Shinobu Kandori, uma jovem estrela da JWP. Esse evento chocou o público na época, né, virou lenda na história do wrestling feminino japonês. Por incrível que pareça, eu fui tentar procurar imagens para mostrar aqui, para ilustrar um trecho de como é que foi essa luta, mas você não encontra. Existem alguns documentários que falam sobre o movimento de wrestling japonês que tem algumas fotos dessa luta memorável aí entre a Jackie Sato e a Shinobu Kandori. E está aqui as fotos para ilustrar como é que foram alguns desses momentos da luta, né? Vale também aqui um destaque que a JWP não teve nenhuma influência de Glow para ser criado. Para quem não sabe, o Glow foi uma empresa de wrestling americano somente com mulheres. Era conhecida aqui no Brasil nos anos 80 e 90 como Luta Livre de Mulheres. Chegou a passar no SBT Sábado. Elas lutam com unhas, dentes e muito mais. Luta Livre de Mulheres. Eu assistia demais, galera. Eu achava muito legal, barato. Eu assistia com minha irmã. Eu até comentei um pouco lá no Ramo Assistir, né? Quem quiser dar uma olhada depois, eu vou deixar o link aqui, que é bem bacana, tá bom? Então, sigamos. Diferente da JP, o Glow era muito mais voltado para o entretenimento e a comédia do que para o wrestling técnico. Era uma mistura de luta livre, humor e atuação teatral exagerada, tipo um circo de variedades. Já a JWP, por outro lado, nasceu com uma proposta mais séria, com foco de técnica de luta e no respeito esportivo das mulheres como lutadoras de verdade. Então, galera, não tinha o porquê do Glow ser uma referência de nada, tendo em vista que todas as lutadoras lá eram atrizes, modelos, e nenhuma delas eram atletas de verdade, diferente do que era a JWP. Pronto, falado esse momento aqui de como foi a criação da JWP, de como era o movimento do wrestling feminino japonês, a gente já entra um pouco mais pro ocidente, chamada de Atitude Era, né, da WWE.
E claro, não poderia deixar de citar a WWE nessa mistura de referências para esse game. Em 2000 se encerrava ali a atitude era da WWE e começava uma nova era, a Ruthless Aggression. Stone Cold, The Rock, The Undertaker conquistaram os fãs japoneses. E com isso a WWE começou a fazer show no Japão, especialmente no Tokyo Dome e em outros lugares grandes lá do Japão também. A Yuke's foi procurada pela THQ, que tinha os direitos da WWE para jogos. Ela queria levar a WWE para os jogos de PlayStation e a THQ ficou muito impressionada com o trabalho que a Yuke's havia feito em um game chamado Touhou Hetsuden. Não sei, não sou japonês, mas vamos lá. Principalmente com as animações realistas, jogabilidade técnica, e logo contrataram a empresa para desenvolver os jogos da WWE. The Rock smells what you're cooking. Pancakes, Rock! Pancakes! Lay the smackdown in the kitchen, the loading dock, even the boiler room, plus storylines and special guest referees. Everything inside the ring and almost anything out. WWF SmackDown. Lay it down, jabroni. Finally, The Rock has come back to PlayStation. Lançado em 2000, WWF SmackDown, conhecido no Japão como Exciting Pro Wrestling, foi um enorme sucesso. Só no Japão vendeu cerca de 350 mil cópias e no mundo ultrapassou a impressionante marca de 2,8 milhões de unidades. Um feito que não apenas popularizou o wrestling da WWE entre os japoneses, mas também solidificou a Yuke's como a maior desenvolvedora de jogos de luta livre no planeta. E galera, no meu vídeo eu não falei do SmackDown do PlayStation 1, mas o game era o pré-Here Comes the Pain. Então se você jogou o Here Comes the Pain, entenda que eles já fizeram uma pré-jogabilidade ali do Here Comes the Pain no PlayStation 1. Após finalizar o aclamado WWE SmackDown Here Comes the Pain em 2003, que eu vou me aprofundar muito bem talvez em um próximo vídeo. Então se você já quer ver esse vídeo aqui, já me fala, deixa um comentário aí, quero ver o vídeo do Here Comes the Pain, nessa grande obra-prima dos games da WWE lançados, né, também pela Yuke's. Então deixa o comentário aí já me dizendo, porque aí a gente já trabalha com um vídeo legal sobre esse game, tá bom? Então vamos lá. A Yuke's dividiu sua equipe para abraçar um projeto ousado com a Konami, sob a liderança de Akihiro Ishihara, que adaptou o sistema de luta, e a direção artística de Akira Yamaoka, o mago por trás da atmosfera de Silent Hill 1 e 2. Nasceu Rumble Roses. Um projeto que uniria toda a expertise deles em jogos de wrestling com uma pitada a mais no estilo japonês, sensualidade e tecnologia de ponta. Akihiro Ishihara, que já havia feito um excelente trabalho em Resident Evil Code Veronica, foi chamado para criar o conceito de Face e Heel e adaptar o sistema de luta que vinha do SmackDown para o estilo de Rumble Rose, né? Já Yamaoka, ele trouxe o clima artístico sonoro e visual. Ele criou a trilha sonora, ajudou a definir o clima dos personagens, orientou o tom visual. A mão dele é que dá a Rumble Rose aquela sensação estranha de não é só fanservice, tem algo mais sombrio aqui. Depois do lançamento de Here Comes the Pain, a Yuke's oficialmente liberou parte da equipe para trabalhar com foco total em Rumble Roses ao mesmo tempo. Outra parte da Yuke's já começava os primeiros trabalhos em SmackDown vs Raw, lançado no fim de 2004. Mas aqui também é pauta para um outro vídeo para falar sobre esse outro processo, né? Esse novo projeto da Yuke's com o WWE depois que acabou a franquia SmackDown. Então também, se você quer que eu fale sobre esse game isoladamente, já comenta aí embaixo que talvez a gente já faça um vídeo sobre ele também, tá bom? Então sigamos. Na virada dos anos 90 para 2000, o conceito de fanservice explodiu no Japão e no mundo gamer. Jogos como Dead or Alive estavam fazendo sucesso justamente com a física corporal avançada, movimentos de seios e roupas sensuais. Enquanto na TV, a WWE, no auge da era Divas, estava promovendo mulheres não só como lutadoras, mas como símbolos sexuais.
Exemplos disso: Trish Stratus, Tori Wilson, Sable. Embora eu acho que a Trish saiba lutar, ela é uma boa lutadora, mas a gente sabe, quem assistiu o documentário sobre o Vince McMahon, qual era o papel de boa parte dessas lutadoras na WWE. Inclusive a Lita foi prejudicada exatamente porque ela não queria seguir esse conceito, né, de Divas Era, né, lá da WWE. Então deu o que deu com a pobre da Lita. Então vamos lá continuar. O público jovem da época queria jogos que misturassem ação e erotização leve ou talvez até pesada. A Konami e a Yukees quiseram capturar esse público de dois lados: o fã de luta livre e o fã de anime e mangá com alto apelo visual sexy. A decisão estratégia veio da Konami, mais especificamente da divisão que trabalhava com jogos de nicho e jogos experimentais para Play 2. No fim, a Konami queria apelar para o público adolescente e adulto. A Yukees queria mostrar tecnologia gráfica nova, a física corporal. A estética hipersexualizada foi deliberada para chamar a atenção no meio de milhares de jogos de lutas comuns que já existiam. Então Rumble Rose nasceu da decisão consciente da Konami, né, e da Yukees de explorar o auge da cultura otaku e da sensualidade nos games nos anos 2000, com o objetivo de se destacar visualmente e capitalizar em cima do sucesso do wrestling teatral e dos jogos de física corporal. A equipe apostou num visual extremamente sexy. Apesar da inovação gráfica e do sistema de luta sólido, a crítica da época ficou dividida. Alguns elogiavam o visual ousado, criticavam a superficialidade da história e o excesso de erotização. A gente vale destacar, galera, porque no ano 2000, até 2004 talvez, teve um período nos jogos que eram chamado de auge da sensualidade nos games. Ocorreu ali por volta dos anos 2000, quando o PlayStation 2, Xbox, GameCube miravam jovens de 15 a 30 anos, o jovem de 30 anos, né? Público majoritariamente homem. E nesse ponto, a cultura japonesa do fanservice, o marketing ocidental da sexualidade, que já era promovido por Hollywood e a própria WWE, começaram a se encontrar nos games. Além disso, um fator do gráfico 3D avançado permitiam representações mais realistas dos corpos humanos, e as empresas exploraram isso para chocar e atrair a atenção. A regulamentação dos jogos na época, elas eram frouxas e muitos eles abusavam mesmo, galera, da ousadia sem sofrer o famoso boicote da opinião pública. Você sabe muito bem do que eu tô falando. A gente tem um exemplo de Stella Blade, por exemplo, e alguns personagens do Street Fighter que sofreram esse boicote do público, né, no Twitter, onde boa parte da galera boicota games é no Twitter. Na época não havia o Twitter, né, para fazer o Twitter, não apitava e dava pitaco em como era que seriam os jogos. Então, como era frouxo, né, esse boicote, o pessoal abusava e dizia: vou fazer aqui até onde permitir a lei. Então alguns jogos eles abusavam um pouquinho. Eu tenho até alguns exemplos de jogos que abusavam na época, né? A gente tem em 2000 o Dead or Alive, o 2 e o 3, né? E a versão Ultimate, né? De 2000 a 2004, e eles exploravam bastante física avançada dos seios e personagens extremamente sensualizadas. Eu gosto, né? Muita gente não gosta, chia, reclama, porque o jogo é isso e aquilo outro. Eu gosto, eu acho mó barato, acho o jogo Dead or Alive incrível, né? Mas tem gente que não gosta, eu entendo perfeitamente. Tomb Raider, Angel of Darkness, de 2003, né? A Lara ainda mais sensualizada, focava no corpo e ângulos provocantes. Eu gosto desse jogo também, galera. O jogo é cheio de bug, é cheio de defeito, mas eu gosto bastante desse jogo. Joguei pra caramba ali no PlayStation 2 também. Rapaz, eu tô vendo que dessa lista aqui eu gosto de praticamente tudo. Mas vamos lá. Leisure Suit Larry, Magna Cum Laude, de 2004, jogo de comédia adulto focado em conquistas sexuais. Rapaz, e se eu disser que eu joguei Larry na locadora?
e finalizei na locadora também, né? Eu gosto desse jogo também, tá bom? Inclusive eu já pensei em fazer um vídeo só sobre o Larry, porque tem muitas observações sobre aquele game que hoje em dia também seria mega problemático, né? Então, se você quer que eu fale de Larry, Leisure Suit Larry, né, Magna Cum Laude, comenta aí. Se você não sabe quem é o Larry, é o mascote do Marujinho, aquele danoninho em saco que a gente bebe, tá bom? Então vamos lá. E Rumble Rose 2004, né? Também lançado em 2004, luta livre feminina, mais fanservice máximo, apelo visual e sexual e etc. E The Guy Game. The Guy Game era um jogo literalmente baseado em filmagens de garotas reais em concurso de biquíni. Acho que você encontra em algumas gameplay desse game. Esse game é mega problemático, deu um gigante problema, principalmente porque tinha mulheres ali quase nuas, até nuas, né? E é um problema gigantesco nesse game também, né? Então esses são games ali da famosa era da sensualidade dos games, né? Anunciado na Tokyo Game Show de 2003, Rumble Rose foi lançado em novembro de 2004 para PlayStation 2. Com jogabilidade baseada em wrestling técnico e grande foco em sensualidade, o jogo trouxe uma história de torneio clandestino onde lutadoras de diferentes origens buscavam fama, honra e dinheiro. Classicão de qualquer jogo de luta que você já tenha pego. Street Fighter, Tekken, The King of Fighters, a mesma lorota que todo game de luta tem. Sem saber que eram usadas como cobaias para experimentos genéticos, com gráficos de ponta e mecânicas inovadoras. No game, cada lutadora tinha duas versões, uma face, a heroína, e uma heel, vilã, com aparência, golpes e comportamentos diferentes. Ou, para melhor entendimento, uma versão do bem e a outra versão do mal. A mesma personagem, só que uma hora todo bem, uma hora todo mal. Classicão para quem conhece WWE. O John Cena era do bem, depois ficou do mal. Undertaker já foi do mal, depois ficou do bem. Kane era do mal, continuou do mal e foi morrer do mal. Você entende muito bem disso. Então, se você é fã de wrestling e assiste aí os programas da WWE, você sabe muito bem o que é o heel e o face. Mas aqui é explicando para o grande público. A trama girava em torno de um torneio clandestino de wrestling, organizado secretamente pela vilã Dra. Cutter, que se disfarçava como a enfermeira Anesthesia. O objetivo oculto do torneio era coletar dados genéticos das melhores lutadoras para criar super soldados. Lembram do robô coletor da Shadalu no filme do Street Fighter 2, né, que o Vega, Bison para alguns, mas para mim é Vega, e andava, e aí eu vou estudar aqui o Rio, e aí ficava ali no meio do povo assistindo e coletando quanto era o nível da força para mandar pro Vega. Pois é, a mesma coisa. E agora, quem são as lutadoras, Fernalf? Eu vou mostrar para você agora. Reiko Inomoto. Reiko quer honrar o legado da sua mãe, a Kamikaze Rose, uma lendária lutadora de wrestling, além de provar digna e manter viva a tradição familiar de coragem e justiça no ringue. Ela é a clássica, é o Ryu, é o Jin Kazama, né? Nem o Jin Kazama, que o Jin é um personagem completo. É o clássico mamão com açúcar, é o protagonistazinho super do bem, super gentil, super legalzão, né? É a Reiko. Dixie Clements ou Ken Masters. Galera, é o Ken Masters. Dixie quer ser reconhecida como a grande estrela do wrestling internacional e representa o espírito livre, confiante e competitivo do sul dos Estados Unidos. A Dixie, galera, ela tem inspiração nas lutadoras da WWE, que faziam enorme sucesso na época, em especial a Trish Stratus e a Tori Wilson. Beleza, carisma e força. Aqui eu coloco uma dentro. A Reiko, ela é como se fosse o Ryu, e a Dixie é como se fosse o Ken. Elas são rivais, mas são amigas, né? Mais ou menos isso, né? Eagle luta para trazer honra para sua tribo nômade da Mongólia e também mostrar ao mundo a força de sua cultura e provar que pode superar qualquer desafio. Para quem joga com ela sabe que é uma das lutadoras mais paia que existe nesse game, assim. É muito ruim de jogar com a Eagle, né? Candy Kane
Ex-delinquente que luta para arrecadar dinheiro para salvar seu antigo orfanato da falência. Candy usa uma fachada rebelde, mas é no fundo gentil e generosa. É a roqueira, né? Acho que desde que eu jogava WWE em, sei lá, 2005, 2006, né? Eu via gente fazendo os call, né? Os criativos, as personagens criativos da Candy Cane. Tudo que era vídeo, assim, tudo que era coisa que eu via, Candy Cane. PSP, milhões de gente compartilhando fórmula de como fazer a Candy Cane. Então ela era uma personagem bem popular na época mesmo, né? Aisha, super estrela pop de RIB, eu não sei o que é um RB, que entra no torneio para provar que também é uma atleta de elite, não só uma artista, quer ser respeitada tanto nos palcos quanto nos ringues. Aisha é claramente baseada em estrelas da música pop dos anos 90 e 2000, com Beyoncé e Britney Spears. Eu achei essa personagem muito Britney Spears. Ela é idêntica a Britney Spears. Inclusive, ela faz uma performance antes de entrar, que é a cara da Britney Spears. Se você botar 2 facas na mão dela, você vê a Britney Spears dançando, né? Makoto Ayahara, jovem judoca promissora que buscava provar seu valor no wrestling profissional. Representa a pureza, o trabalho duro e a tradição nas artes marciais. A Makoto, galera, ela tem como base uma personagem de mangá, anime bastante conhecida lá no Japão, chamada Iwahara, um mangá de judô. E se você colocar a Makoto junto com a personagem, é como a gente fala aqui no Ceará, cagada e cuspido. É idêntica, as duas são extremamente semelhantes, né? Banikage, uma ninja de elite que luta não apenas por si mesma, mas para proteger sua vila e seus segredos antigos, né? Aqui a clássica personagem ninja com um sapão gigante, né? E que a história dela talvez seja mais bagunçada, a motivação dela dentro do jogo talvez seja mais bagunçada. Nada envolve a vila dela, só envolve o ringue, mas sigamos. Miss Spencer, professora rígida, disciplinada e dedicada, que entra no torneio para dar o exemplo de força e responsabilidade. Ela quer provar que intelecto e disciplina podem vencer na arena tanto quanto força bruta. A Miss Spencer, ela é baseada na clássico fetiche de professora, galera. A gente não vamos ser meigo e dizer que não. Né? A professorinha que está atrás da colegial, que não quer estudar, né? E tanto é que a Miss Spencer, quando ela se torna Rio, ela se torna uma mistress, né? Acho que é complicado essa personagem, né? Bem complicada mesmo. Anastasia, posando como enfermeira solidária, ela diz querer cuidar da saúde e bem-estar das lutadoras, apoiando-as durante o torneio. Seu discurso é o de zelar pela integridade física das participantes. Na real, né, a Anastasia é a doutora Cutter, que ela revela, na verdade, ser uma cientista louca, né, e manipuladora, obcecada por controle, experimentos genéticos e prazer perverso no sofrimento alheio. E todas essas personagens têm as suas versões Rio, né? Quando você finaliza o game, né, Rumble Roses, o game te dá uma oportunidade de jogar com a personagem que você finalizou na sua forma Rio. Dentro da sua história mostra como ela se torna Rio. Depois que a Anastasia, né, ela dá uma dessas tatuagens de manipulação na personagem. Então ela libera um poder a mais, né, uma forma de luta melhor, mais agressiva, mais violenta, e ela ganha uma nova motivação já transformada na sua forma Rio. A Reiko, né, que é a protagonista, por exemplo, ela ganha uma motivação totalmente diferente do que ela é na versão Face. A pressão por reconhecimento e a sede de vitória corromperam Reiko, transformando-a em Rowdy Reiko, uma lutadora impiedosa que luta com brutalidade para provar sua supremacia. Quando eu jogava, eu gostava muito de jogar com a Rowdy Reiko, principalmente porque ela entra com a moto, a entrada dela é espetacular, os golpes dela são muito agressivos, né? Eu tinha 2 lutadoras em particular.
era a Rowdy Reiko e a Evil Rose, né, que é a irmã da Reiko, né, que ela se veste com uma diaba. Bicho, eu acho sensacional a história dela, muito, muito boa mesmo, né. Ela é uma lutadora que perdeu a memória e depois ela entra dentro do torneio, sumiu, e ela é a grande campeã do torneio Rumble Rose, tem que ser derrotada, e depois tem toda uma ligação que a Reiko, na verdade, é a irmã mais nova da Evil Rose, né? E depois a Evil, quando ela é resgatada da luta livre, ela passa a ser do bem. E eu gosto muito da personagem, gosto demais, né? A gameplay do game, ela é bem simples. Talvez tenha sido até usada em outros jogos da WWE. Como é que é o esquema? Quadrado você bate, triângulo você pega, né? Bolinha você dá o pin, e o X você corre. Também já foi usado no WWE SmackDown vs Raw, acho que 2007, 2005, tinha um botão para correr e aqui já tinha sido usado, né? Com o R1, ele é um botão de defesa, então se você segurar o R1, o personagem fica lá na defensiva, e caso um personagem vá te atacar, você segura o R1 e aperta o botão de ataque, então você se esquiva do soco. Caso um personagem vá te pegar, você segura o R1 e aperta o botão de agarrão, e aí com isso você consegue sair de um agarrão, né? Com o bolinha, o botão de fazer pin, caso você esteja próximo das cordas, você pode sair do ringue, e nas extremidades fora do ringue você pode pegar armas também utilizando bolinha. Com o L1 ele faz o especial depois de encher uma barra de especial que fica do lado, né? É uma barrinha que a cada golpe que você dá, ela vai enchendo, semelhante ao que foi usado no SmackDown, semelhante ao que foi usado em todos os jogos da WWE. Quando ele é cheio, você pode apertar o R1 e ele utiliza um finisher do personagem, né? O finisher, ele ganha 3 proporções. O primeiro, ele é uma barrinha azul, ou seja, é um finisher fraco. O verde é um finisher forte, e dependendo, alguns personagens ainda ganham um terceiro finisher, né? Que é verde também, talvez, né? Ou correndo, ou pulando, ele tem um terceiro movimento. Além desse movimento, ele tem um especial mais extremo, né, que tira bastante life e é quase certo você ganhar, que se chama o Humiliation Finisher. Como seria esse Humiliation Finisher? Cada golpe, cada pegada que você vai dando na personagem, você vai aumentando o nível de humilhação da personagem. É quando você expõe a personagem a ela passar literalmente uma vergonha. Um determinado momento que, quando bate o coração, a personagem fica acanhada, deitada no chão, e bate o limitezinho lá no coração, né, um coraçãozinho, e ela se sente humilhada. Quando ela tá com essa vulnerabilidade de humilhada, você tem um golpe especial chamado Humiliation, né? Que geralmente é um golpe de submissão que você faz, e é quase certo, assim, é muito difícil sair desse golpe, porque literalmente você ganha o jogo com esse golpe, né? E os golpes são um pouco duros, mas tem vários golpes lá da WWE. Então você vai ver pedigree, você vai ver Pilot Driver, você vai ver 619, né, do Rey Mysterio, Clothesline, Big Boot, Shoxley eu não vi ninguém fazer, mas tem vários golpes de vários lutadores da WWE inseridos lá. E assim, é cópia grosseira mesmo, cópia cagada e cuspida de um golpe da WWE, né, lá, porque aí o que já trabalhava nesse game, né? A inimiga final, que é uma robô, é mega difícil de derrotar. Então, se você não tiver estratégia para conseguir derrotar essa personagem, meu irmão, você não ganha, você não consegue finalizar. Você vai perder, se estressar. A estratégia que eu usava quando eu jogava era literalmente descer, pegar uma arma, bater nela fora do ringue, depois jogar ela no ringue já com o especial cheio e finalizar ela com um Humiliation ou um golpe especial e tentar fazer o pin, porque dentro do ringue é quase impossível. A cada novo especial que ela faz, ela ganha mais uma barra de especial, e ela em 3 ou 2 especiais, um dos especiais é quase certo pegar e lhe esfulepar, né? Ela dá um pilão.
É tipo aquele golpe do Zangief de braço aberto, e quando ela bate em você, ela lhe rebola lá pra cima, a ponto de você cair e ela só finalizar com um pin. Então a jogabilidade do game, ela é boa se comparada a games de luta livre da época, mas se você for pegar hoje em dia, você talvez vá se frustrar. Além disso, tem um outro fator de tipo, eu sinto como se o ringue ele fosse muito pequeno em alguns momentos, e talvez seja uma coisa minha enquanto eu jogo, mas mesmo assim eu me diverti bastante quando eu joguei esse game, muito. Eu lembro de pegar dias para tentar fechar o elenco Face para se transformar em Ryu e conhecer ainda mais o jogo, né? Essa versão que vocês estão vendo aí do game, ela é a versão japonesa. Eu cheguei a jogar atualmente a versão japonesa, que é maravilhosa. Tem algumas censuras do game. Se você acha que o game é pesado, é porque você não viu a versão japonesa, que é bem mais, né? A versão americana, a dublagem é porca, então é muito estereotipada, inclusive com a personagem da Eagle, né, que é a moça da Mongólia, e é terrível, assim, é muito ruim mesmo jogar com as vozes das personagens em inglês. Mas mesmo assim foi a primeira versão que eu joguei, tá bom? Rumble Roses vendeu cerca de 80 mil cópias no Japão e 300 mil no mundo inteiro, tornando-se um sucesso de nicho. A crítica da época elogiou seus gráficos inovadores e o conceito de personagens duplas, mas criticou a superficialidade do enredo e a repetição da jogabilidade. No Metacritic, o jogo ficou em média 66 de 100. Não é uma nota muito alta, mas também não é uma nota muito baixa, né? No IGN a nota ficou 7.0 de 10. No GameSpot 6,5 e no Famitsu 29 de 40. Pontos positivos, né? Gráficos extremamente avançados para o PlayStation 2, modelagem 3D, textura e animação do movimento. Tem um emulador de PlayStation 2, que são das imagens que eu estou compartilhando aí, que o game jogado nele ficou uma maravilha. Na época eu já achava muito bem feito mesmo quando eu joguei. E nesse emulador o jogo sobe um nível gigante, porque ao invés de ser 480, 700 e pouco, né, talvez, ele entra em uma modelagem de 1080p e, cara, fica lindo o jogo. Ele é um gráfico como se fosse um PlayStation 2.0. É muito bonito, fica muito bonito mesmo jogar esse game. E você vê o quanto os artistas, a equipe de produção, a Yucos, né, a galera que trabalhou, teve total cuidado em fazer essas personagens, porque é linda, as personagens são lindas, de verdade mesmo, são lindas. Também elogiaram bastante o conceito criativo, né, o lance do Face e do Ryu, né, foi visto como inovadora, principalmente, né, se tá jogando com um personagem que é Face e de uma hora para outro personagem mudar, isso é bacana, né? Inclusive foi usado agora no 2025, né? No WWE 2025. Você, durante o universo ou durante outras histórias, você pode mudar. E isso é bacana, já foi criado lá atrás com o Rumble Rose, né? Visual marcante, o apelo visual e o design das personagens foram considerados memoráveis. E o trabalho da artista para a criação dos personagens é muito bacana, né? Muito bacana mesmo, muito legal. Como pontos negativos destacados pela crítica, o game, apesar de usar a base do SmackDown, o combate era considerado simples e com pouca variedade de movimento. A narrativa era fraca e não desenvolvia muito os dramas individuais das lutadoras. Acontece muito isso. A Reiko, que é a personagem principal, a Evil Rose, né, e a Anastasia talvez sejam as mais exploradas, outras nem tanto. A pobre da Eagle, perdida. A Makoto, que é a personagem que luta judô, perdidona também dentro da história. A Dixie, ela é um pouco explorada porque envolve a Reiko, mas não é muita grande coisa não. Mas mesmo assim eu gosto da história, tá bom? O pessoal não gosta, a crítica não gostou, mas eu gosto. Fanservice excessivo, né? Muitos críticos consideravam que o jogo focava demais na sensualização. Muitos críticos consideravam que o jogo focava demais na sexualização das personagens, o que poderia afastar jogadores que buscavam um jogo de luta mais sério.
Eu particularmente eu nunca vi um torneio de Rumble Roses na minha vida em nenhum torneio de games, né? Nunca vi mesmo. Então talvez, hoje principalmente, no qual o uniforme de personagens clássicas dos jogos precisam ser mudados, porque nos torneios existe a regra de não ter personagem sensualizado, né? Então o Rumble Rose seria um puta de um problema hoje em dia, né? Em 2006, Rumble Rose retornou ao Xbox 360 com Rumble Roses XX, né? O Double X, gráficos de nova geração, customização ampla e foco total no multiplayer. Apesar da beleza gráfica impressionante, a ausência de um modo história, a jogabilidade repetitiva decepcionaram. O jogo vendeu cerca de 150 mil cópias mundialmente e marcou o fim da franquia Rumble Roses. E é isso, pessoal. Até o presente momento não se tem planos de trazer Rumble Rose de volta, e eu acho muito pouco provável que o Rumble Rose retorne depois de todo o problema que foi com o Stellar Blade, depois de todo o problema que as mídias especializadas em games, né, os jornalistas especializados em games, dando seus pitacos e cancelando os jogos, eu acho muito pouco provável que o Rumble Rose retorne. Mas de verdade, eu como um fã desse game, eu gostei bastante na época que eu joguei, embora a crítica tenha descido o sarrafo, eu acho de verdade que seria bacana se trouxessem Rumble Rose de volta com mais profundidade a história, mudar um pouco o visual, porque tem alguns visuais do jogo que, pelo amor de Deus, né? E seria bacana de verdade explorar um pouco. Embora eu acredite que a Yuke's, né, depois do jogo da AEW, não esteja dando muita boa coisa não, né? Quem jogou o jogo da AEW sabe que o jogo é horroroso. Se você quer que eu comente sobre o jogo da AEW aqui, já comenta aí embaixo também. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha aí para aquele seu amigo que gosta de jogar wrestling, de jogo de luta livre nos videogames, que é um fã apreciador. Compartilha aí se você gostou desse vídeo, tá bom? E até mais, até o meu próximo vídeo, e valeu, galera, e fui!